Sabe qual é a pior sensação do mundo? Não estar sozinho no seu quarto, na madrugada, com a luz apagada e o fone de ouvido no máximo. Estar sozinho por escolha muitas vezes é um alívio. A pior sensação do mundo é estar no meio de uma sala cheia de pessoas, com barulho, comida, conversas cruzadas e ainda assim sentir que você não existe ali. Sentir uma solidão que esmaga o seu peito enquanto você estava cercado por dezenas de rostos conhecidos. Você sabe exatamente do que eu tô falando. Aquelas reuniões de família, os almoços de fim de ano ou pela pressão social. Você entra pela porta, veste a sua melhor máscara social, aquela que você treinou a vida inteira para usar, cumprimenta todo mundo com um sorriso ensaiado, senta no canto mais isolado do sofá e fica observando. As pessoas se aproximam, dão um tapinha amigável nas suas costas, te oferecem um copo de alguma coisa, perguntam e aí, como é que você tá? Como vão as coisas? Mas a verdade crua e silenciosa é que ninguém ali quer realmente saber como você está de verdade. Se você for sincero, se você olhar nos olhos do seu tio ou do seu conhecido e disser que está desmoronando por dentro, que não sabe o que fazer com a sua vida, que está com medo do futuro ou que o peso da rotina está te afogando, o clima vai pesar instantaneamente. A sala vai ficar em silêncio e eles vão dar um sorriso amarelo, pedir desculpas e mudar de assunto. Então, você não diz nada disso, você sorri e diz que tá tudo bem, que tá levando, que o trabalho tá corrido. E a pessoa aliviada volta a falar sobre o clima, sobre a política, sobre o preço da gasolina ou sobre qualquer fofoca irrelevante que não muda em nada a sua vida. Você tá ali só para fazer sala, cumprindo uma cota de presença. Para quem é mais fechado, pro cara introvertido, pro nerd que vive com a cabeça em universos virtuais, livros, animes, os jogos que são infinitamente mais profundos que a vida real, estar ali é sufocante. Cara, eu te entendo perfeitamente porque eu já tive sentado nesse mesmo sofá, eu já fiz isso. A gente olha para aquela cena e sente que é quase um teatro fúnebre, um enterro em vida. Você está respirando, o seu corpo está ali, mas a sua alma está lá no seu quarto, querendo jogar, querendo ler, querendo silêncio. Você olha para o relógio a cada 5 minutos, calculando a hora exata em que vai ser socialmente aceitável inventar uma desculpa esfarrapada para ir embora e voltar para sua caverna. Mas aí, de 4 em 4 anos, acontece uma anomalia na Matrix, uma falha no sistema que quebra todas as regras da nossa introspecção. Chega a Copa do Mundo. Pensa sobre isso por um segundo, pensa na sua vida. Você continua não gostando de multidões, você continua detestando conversas rasas e barulho em excesso. Você não acompanha a tabela de campeonato, não sabe qual time foi campeão na quarta-feira à noite. Você não sabe quem é o técnico da seleção ou qual é a escalação oficial. Se bobear, a última vez que você assistiu a uma partida inteira de futebol foi há 3 anos e meio. Você simplesmente não liga pro esporte. Mas quando o juiz apita o início do jogo do Brasil, onde você tá? Você está lá, exatamente lá, sentado no mesmo sofá, na mesma sala barulhenta, com as mesmas pessoas que não sabem como você está de verdade, usando a mesma camisa amarela que você tirou do fundo do armário. E o mais estranho, o mais assustador de tudo isso, você não quer ir embora. Você fica tenso, você tá gritando, você tá roendo as unhas e olhando pra tela da TV como se a sua vida dependesse daqueles 90 minutos. Por que a gente faz isso? Se nós somos tão avessos à mediocridade das conversas banais de família, por que a Copa do Mundo nos prende de um jeito tão visceral? A resposta para isso é um soco no estômago, mas é um soco que você precisa levar para entender a si mesmo. A gente não assiste a Copa do Mundo pelo futebol. O esporte, a tática, a técnica, a bola rolando, tudo isso é apenas um ruído de fundo. É uma desculpa aceitável. O futebol preenche o silêncio constrangedor que existe entre nós e os nossos parentes. O jogo na TV tira o peso das nossas costas de termos que interagir o tempo todo. Nós não precisamos explicar nossas falhas, não precisamos falar sobre o nosso salário ou sobre por que ainda estamos solteiros. Nós só precisamos olhar para a tela e torcer. É um alívio cômico para a estratégia que é a convivência social forçada. Mas o buraco é muito mais profundo que isso. Lá no fundo da nossa psique, o verdadeiro motivo de não conseguirmos tirar os olhos da tela é que a Copa do Mundo não é um evento esportivo.
Ela é o nosso maior, mais cruel, mais precioso relógio emocional. Ela é uma máquina do tempo implacável que nos obriga a encarar quem nós éramos, quem nós somos e principalmente quem nós perdemos pelo caminho durante 4 anos. A nossa vida adulta é um borrão. É uma esteira ergométrica infinita. Você acorda, trabalha, paga a conta, tenta dormir, falha, acorda cansado e faz tudo de novo. Você lembra do que fez no dia 14 de março de 2019? Provavelmente não. Você não se lembra do que comeu na terça-feira passada. Os dias se misturam, os meses viram poeira. A gente entra em um piloto automático de sobrevivência tão brutal que os anos simplesmente somem. De repente você pisca e já se passaram 10 anos desde que você saiu do ensino médio. Mas a Copa, cara, a Copa te força a lembrar quem você é. A matemática dela é perfeita e impiedosa. 4 anos é tempo suficiente para sua vida virar de cabeça para baixo. Mas é um intervalo curto bastante para você lembrar exatamente de onde estava na edição anterior. Ela atua como marcadores de capítulos no livro da sua existência. Tenta puxar da sua memória agora, fecha os olhos por um instante e você não tá sozinho nessa jornada de lembranças. Lembra da Copa de 98 ou de 2002? Talvez você fosse só uma criança. Você estava correndo na rua com os joelhos ralados de tanto cair de bicicleta. A rua inteira estava pintada com cal verde e amarelo. Você ajudou a amarrar aquelas bandeirinhas de plástico nos postes que faziam um barulho infernal quando o vento batia. O mundo parecia gigantesco e seguro. A sua maior preocupação na vida era passar de fase no Super Nintendo, assistir Dragon Ball na TV Globinho ou terminar o dever de matemática antes de escurecer. Na Copa de 2002, no Japão, os jogos eram de madrugada. Lembra do frio? Seu pai já estava na sala, a TV de tubo estava ligada. Ele fez um café, um achocolatado, um Nescau quente para você. Você se sentou no tapete enrolado em um cobertor grosso naquela madrugada para assistir a final entre Brasil e Alemanha. Seu pai não tinha distanciamento emocional. Vocês não tinham problemas não resolvidos. Vocês só gritaram juntos abraçados quando o Ronaldo fez gol. Aquela época tinha cor, aquela época tinha cheiro. Aí o tempo passa. O relógio emocional dá mais um giro. Copa de 2006, Copa de 2010. Talvez você já fosse um adolescente. Estava no auge das inseguranças. Primeiro amor, escola, pressão do vestibular, lan house com os amigos jogando CS ou Need for Speed. O futebol já dividia espaço com seus hormônios e sua rebeldia. Você já começava a se isolar no quarto, já começava a achar os almoços de família chatos. Mais um giro, 2014 e o fatídico 7-1. Mas não vamos falar do trauma esportivo, onde você estava na sua vida pessoal em 2014. Primeiro emprego, faculdade, o choque de realidade de que o mundo adulto não era o parque de diversões que te prometeram. A depressão começou a bater na sua porta, a ansiedade dos boletos começaram a te assombrar. E chegamos aos dias de hoje. Cada novo ciclo de 4 em 4 anos, a régua da vida é passada a limpo. E aqui que entra outro soco no estômago. É aqui que o estoicismo puro e duro bate na nossa porta. Sêneca é um dos maiores filósofos estoicos, você já deve ter ouvido em qualquer vídeo por aí de autoajuda. Ele dizia que nós não recebemos uma vida curta, nós a fazemos curta. Não somos mal providos dela, mas a desperdiçamos. E quando nós nos sentamos naquele sofá de 4 em 4 anos, a vida nos joga a verdade na cara sem anestesia. Nós olhamos ao redor da sala e reparamos no que o tempo fez. Você repara que aquele seu tio que há 10 anos contava piada alta, bebia todas e era a alma da festa, agora quase não bebe, fala mais baixo, tem os cabelos brancos e toma remédio para pressão. Você olha para sua mãe e percebe com um aperto na garganta que ela não tem mais a energia de antes. As rugas estão mais profundas. Você olha para os seus primos com quem você dividia o controle do PlayStation 2 e vê que eles agora têm filhos pequenos correndo pela mesma sala. Têm olheiras de exaustão e dívidas para pagar. O tempo não perdoou ninguém. O tempo devorou a juventude de todo mundo naquela sala. E a pior parte, a parte que a gente tenta ignorar olhando para o celular, é quando você percebe os lugares vazios no sofá, aquela cadeira de praia no canto da churrasqueira, onde seu avô sempre sentava com um radinho de pilha colado no ouvido. Agora ela tá vazia. Cara, isso dói. Alguém que gritou gol com você na Copa passada não tá mais aqui pra gritar nessa festa. E a verdade fria, silenciosa e inevitável é que você também não está no controle de quem estará ali daqui a 4 anos. Cara, isso é pesado demais. Alguém daquela sala vai partir, talvez vários, talvez até mesmo você.
O relógio emocional não para de girar por ninguém. Lembra daquela frase em outro vídeo do Momento Mori? Que é aquela sensação e sentimento de que você vai morrer um dia? Lembre-se que você é mortal. Lembre-se que todos ao seu redor são mortais. E é nesse ponto, meu amigo, que nós precisamos encarar a nossa própria arrogância. Nós que somos introspectivos, que gostamos de ficar isolados, consumindo conteúdo nerd, jogos profundos ou filosofia, criamos um mecanismo de defesa muito perigoso. Nós nos convencemos de que somos moralmente ou intelectualmente superiores à nossa família. Nós julgamos os nossos parentes pela mediocridade deles. Aquela ideia de política no meio do jogo, de personagem A ou político B, aquela história de que meu tio só fala de carro, que a minha tia só fala de novela, meu primo só sabe falar de aposta. Nós olhamos para a festa com desdém, achamos que o nosso mundo silencioso é melhor. Eu já fiz isso e acredite, eu já fui esse cara arrogante no canto da sala. Mas a grande ironia, a rasteira que a vida dá na gente, é que a nossa superioridade intelectual é uma fraude. É uma busca para esconder o nosso próprio medo de não pertencermos a lugar nenhum. Nós reclamamos da mediocridade, da conversa deles, mas presta atenção nisso. Quanto tempo passar e a morte levar quem a gente ama, adivinha do que a gente vai sentir falta. Não vai ser das discussões profundas sobre o sentido do universo. O que vai esmagar o seu peito numa madrugada de terça-feira não é a falta de um debate filosófico. É a saudade do banal. É a saudade da repetição. Você vai chorar de saudade daquele tio buzinando a vuvuzela desafinada no seu ouvido. Você vai dar a vida para ouvir a sua mãe gritando com o juiz da TV por não dar falta, mesmo ela não entendendo nada de regra de futebol. Você vai sentir do cheiro da carne queimando na churrasqueira enquanto todo mundo debatia, discutia alto e ninguém se entendia. A gente subestima o banal, esquecendo que é exatamente no banal que um amor verdadeiro se esconde. Eles não te perguntam como você tá pra te irritar. Eles perguntam porque essa é a única linguagem que eles conhecem pra tentar chegar perto de você, de ter uma mínima conexão emocional. Eles não sabem como entrar no seu mundo virtual, então eles tentam te trazer pro mundo real deles, nem que seja por algumas horas através de um jogo de bola. A Copa do Mundo é a nossa redenção, porque durante 90 minutos a nossa arrogância cai. O muro que a gente construiu ao redor do nosso coração desmorona. Quando a bola bate na trave, o doutor em física quântica e o pedreiro gritam exatamente do mesmo jeito. O nerd fechado no quarto e o tio barulhento colocam a mão na cabeça e soltam o mesmo palavrão enquanto o pão de alho queima. Por 90 minutos, nós não somos os nossos problemas, nós não somos a nossa ansiedade, nós não somos o nosso saldo bancário ou a nossa solidão. Nós pertencemos a algo maior, no mundo moderno que está cada vez mais isolado, principalmente depois da pandemia, onde a gente passa 12 horas por dia olhando para uma tela de 6 polegadas, rolando o feed no Instagram, no automático, viciados em dopamina barata e isolados nas nossas bolhas. Os dias de jogo da seleção são o último refúgio de coletividade genuína que nos restou. É o único evento na Terra capaz de fazer o país inteiro e o mundo inteiro parar para a mesma direção, respirar ao mesmo tempo e abraçar o desconhecido do lado. A gente chora quando vê um vídeo antigo do pai comemorando um gol, não porque a gente ama o esporte, mas porque a gente vê na tela uma versão do nosso pai que não existe mais. Uma versão mais nova, mais cheia de vida, sem as dores nas costas e as marcas da idade. A nostalgia não é saudade de um tempo, é o luto pelas pessoas que nós e eles deixamos de ser. Você não assiste a Copa do Mundo porque gosta de futebol, você assiste porque tem medo do tempo. Você assiste para tentar ancorar a sua memória em algum porto seguro, ou provar para si mesmo que as épocas felizes da sua vida realmente existiram e não foram apenas um delírio. Nós usamos o Campeonato Mundial de Futebol como um pino no mapa da nossa linha do tempo, dizendo eu estava vivo aqui, eu estava cercado de pessoas aqui, eu importava para alguém aqui. Então eu quero que você preste muita atenção. A Copa vai voltar, o ciclo vai se completar de novo e quando esse dia chegar, você vai pegar aquela camisa amarela guardada na gaveta, você vai para aquela mesma sala barulhenta, vai sentar no mesmo sofá. Mas dessa vez, cara, não foge pro seu quarto. Não dessa vez. Não fica olhando de cara feia pro seu celular enquanto a vida tá acontecendo a 2 metros de você. Olha ao seu redor, olha de verdade. Repara no sorriso torto do seu pai. Repara na sua mãe preparando os petiscos. Presta atenção na risada alta e desafinada do seu parente, daquelas crianças gritando no meio da sala, e grava a imagem da sua retina com todas as suas forças. Sinta o cheiro do ambiente, escute o barulho.
Absorva a vida cruel e caótica da sua família. Sinta o cheiro do ambiente. Sinta o cheiro do churrasco queimado. Escute o barulho. Absorva a vida crua e caótica da sua família. Porque o apito final vai tocar. A Copa vai acabar e as pessoas vão voltar para suas rotinas tristes. O relógio emocional vai começar a contar mais 4 anos. E em 4 anos eu te garanto com toda a sua frieza do mundo que o placar dessa próxima final não vai ter a menor importância. Ninguém vai lembrar de quem fez o gol ou quem tomou o cartão amarelo, mas quem estava sentado no seu lado do sofá e quem não estará mais na próxima vez. Isso vai ser tudo que te restou. O problema, cara, nunca foi os jogos de videogame ou o mundo lá fora terem perdido a magia. O mundo não ficou cinza, fomos nós que crescemos. Nós fechamos na nossa própria dor e esquecemos de como é viver o presente. O futebol é só a porta. A nostalgia é o corredor escuro por onde nós caminhamos. Mas a reflexão sobre quem nós nos tornamos. Esse é o verdadeiro destino final. Nós somos medíocres quando achamos que somos melhores que o amor imperfeito da nossa família. Aceite a confusão, abrace a gritaria. Deixe o seu celular de lado e participe do enterro em vida até que ele se transforme na sua cabeça na celebração da existência. Porque o fim está chegando para todos nós e a única coisa que levamos são esses pequenos recortes de tempo onde nós simplesmente existimos juntos. Se esse papo fez a sua mente desacelerar ou refletir, e se essa conversa fez algum sentido aí dentro da sua cabeça, deixa um comentário aqui embaixo para fortalecer o canal. E conta qual foi a Copa que mais marcou a sua vida e quem estava assistindo com você. Você não está sozinho, a gente se esconde atrás de telas, mas no fundo, todos nós estamos apenas tentando encontrar o caminho de volta para casa. Se curtiu esse conteúdo, se inscreve no canal, pois de segunda, quarta e sexta sempre tem vídeo que faz refletir a nossa existência nerd. Então fica em paz e até o nosso próximo encontro, mutantes da internet.